Jornal da Mix. Vamos ter uma entrevista agora aqui no nosso estúdio, porque a gente sabe que falar sobre câncer é uma coisa pesada. Mas vamos falar sobre cura, sobre o que pode melhorar, né, em relação a esse assunto, porque pessoas com câncer no Reino Unido vão poder ter acesso a uma série de ensaios clínicos para um novo tipo de tratamento que usa vacinas personalizadas para combater a doença. A gente está acostumado a ver vacina para prevenção, pois essa vai estar aliada para combater a doença já quando foi dado o diagnóstico. Para saber como é que funciona essa vacina, a gente vai conversar hoje com a oncologista Lisiane Anzanello, que tem mais informações para a gente a respeito desse assunto. Doutora Lisiane, bem-vinda ao nosso estúdio do Jornal da Mix. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já levando notícias e trazendo muitas novidades, e a gente está muito feliz, porque o Congresso Americano de Oncologia, que é um dos maiores na nossa área, aconteceu agora, terminou dia 4. E essas novidades vieram, então foram publicadas lá esses grandes trabalhos e essas grandes novidades que está repercutindo no mundo inteiro. Então é muito importante porque quando a gente fala em câncer, todo mundo já sabe, então só para dar uma relembradinha aqui rápida, como professora, então eu sempre gosto de ser mais didática para quem está ouvindo poder entender a complexidade do que a gente está falando. Então quando a gente fala em câncer, a gente fala como se fosse uma fábrica que deu um defeito na produção. E o nosso sistema de defesa, ou o nosso supervisor de qualidade, dormiu ou não viu, deixou passar aquele defeito. E aquele defeito tem a condição, aquele produto com problema, né, de ser distribuído nas redes de lojas ou até exportado para outros lugares, dando o que a gente chama de metástase. Então, o câncer nada mais é do que uma célula que saiu do normal, um produto defeituoso, e que vai produzir uma linha de produção toda defeituosa, até que o nosso organismo, então, se dê conta e consiga controlar. E essa é a nossa dificuldade no câncer, é que o nosso organismo se dê conta de que aquela célula não é dele, que não faz parte do organismo, já que foi criada por ele mesmo, né? Sim. E que ele consiga, então, destruir. Então, essa era onde a gente estava. A gente, então, fazia quimioterapia, que é você pegar, então, jogar bombas, pegar paulada e tentar matar o bandido, correr atrás do bandido. Então, era um tratamento que, quando você jogava bombas e quando você afetava também as células normais, as células boas que estavam ali, com muita toxicidade, muitos efeitos colaterais. Depois surgiu a imunoterapia, que a imunoterapia já é você dar bastante vitamina, bastante fortalecimento para os mocinhos, para eles defenderem o nosso sistema, né? Então, aí é para o supervisor de qualidade ficar mais esperto e, inclusive, ver aonde pode estar o defeito. Então, a gente explicava para o sistema imunológico, olha, essa célula é assim, treinava ele para ele descobrir algum tipo de, vamos supor assim, desvio para atravessar uma ponte, para ir alguma coisa e realmente conseguir achar os bandidos. Agora, então, essa que é a novidade, Gisele, aqui, a gente tem, então, agora uma coisa chamada vacina. Então, essas vacinas são desenvolvidas de células de pacientes que já tiveram a doença. A doença foi controlada com tratamentos convencionais, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. E aí você vai pegar e ensinar uma molécula do organismo que a gente já tem, que chama RNA mensageiro, o código do tumor. Então, quer dizer, vocês vão pegar a medicina vai pegar aquele tumor, aquelas células que saíram do controle e se formaram de forma diferente do que é o organismo da pessoa, e é em cima desse material, com um mapa certinho do que é errado, que vai se produzir. Com o código certinho, vai se colocar esse código do tumor numa célula, no RNA, numa célula, numa molécula, numa proteínazinha, e essa vai entrar dentro da célula e explicar para o nosso sistema como é que é treinar, explicar e ativar o sistema contra essas células. Ou seja, isso vai ser muito mais assertivo, menos invasivo, menos traumático? Individualizado. Antes era uma coisa que era feita para todos, agora vai ser individualizado para aquele tipo de tumor com aquele tipo de código genético. O código genético do tumor, da célula tumoral, vai ser passada para o nosso organismo tomar conta. Então, agora é mais ou menos assim. Você produziu uma célula estranha e teu organismo tinha dificuldade de detectar que não era dele. Ele até achava que era filho dele. Agora você vai dizer, não, olha só, se não é teu filho, tá aqui, olha, esse aqui é o código, esse aqui é um intruso. É um intruso. É um intruso. E aí, personalizado, repito, né? Sim. Vai precisar que cada paciente
se identifique o que cada paciente está tendo, as células dele, para que consiga personalizar essa vacina. Sim. Então, quer dizer, diferente do que está sendo feito até então, que é uma coisa que é para todo mundo, né? Essa vai ter vai ter maior chance de cura por ter essa questão de personalização da vacina? Sim, porque você vai personalizar para aquele tipo de tumor, daquele tipo de indivíduo, com aquelas células, com aquela expressão genética que aquele paciente tem. Então, é muito interessante. Começou 3 trabalhos grandes, então agora no Congresso foi apresentado um trabalho de câncer de pele e um trabalho de câncer chamado melanoma, né? E os resultados estão sendo muito bons, com 44% de melhora. Então, assim, respostas de diferença chega a 20%, 30% sobre a imunoterapia, sobre os tratamentos convencionais. Então, assim, claro que são tratamentos ainda muito incipientes, agora que começou, a gente chama de estudos fase 3, são estudos realmente que, em si, comprovando o que já se achou, você vai colocar, então, a terapia em tratamento disponível para todo mundo, então isso vai ser legal. E se acha que até 2025, que está aí, ou 2026, talvez já esteja a nível comercial. Então, é muito interessante, até porque é muito mais barato esse tipo de tratamento, como foi para a Covid. Então, assim, e a outra coisa interessante é que esse tratamento, ele, digamos assim, essas células que vão ser manipuladas geneticamente, que você poderia me perguntar, Lisiane, mas não tem risco dessa manipulação genética não entrar no DNA da pessoa e também alterar, que era essa dúvida que a gente tinha com essa mesma técnica usada para a vacina do Covid? Não, porque ele não tem essa capacidade, essa molécula, de interferir no código genético da pessoa. Então, é muito interessante, é mais barato do que os outros tipos de manipulação que se fazia antes dessas vacinas. Porque existe a vacina atenuada, que se usava antigamente, que se lidava com o vírus vivo e atenuava ele, e existe a vacina de vírus morto, que você também lidava com o vírus para matá-lo, para depois tirar pedacinho dele e fazer vacinas. Então, era muito caro, se tinha risco biológico, segurança, e esse não. Então, esse você vai pegar, então, as células e não tem esse risco. Então, é muito interessante. Que interessante. E aí, óbvio, né? A gente falou aqui que está em fase de estudos lá no Reino Unido, tem alguns países aí envolvidos nessa pesquisa ainda, mas a notícia boa, que a doutora Lisiane acabou de falar, é que até 2025, 2026 a gente já vai estar vendo isso no mercado. E aí, eu vou ressaltar isso porque eu acho que essa é a grande preocupação. A gente vê a evolução das coisas, mas a gente quer que ela seja acessível para todos, porque câncer é uma doença extremamente democrática, né? Não importa a cor, a raça, o teu estado civil, a tua condição financeira, querido. E se quer, realmente nem se você cumpre todos aqueles aspectos que os médicos sempre falam. Coma bem, durma bem, faça exercícios, não fume, coma isso, aquilo. Ainda assim, algumas dessas pessoas também acabam sofrendo com o câncer. Então, o que eu quero saber, doutora Lisiane, se você falou que vai ser mais barato, é uma forma mais barata de tratar o câncer, realmente vai ser acessível para todos, tanto em nível, será que dá para prever isso, em nível de SUS, ou então, ainda que seja de forma particular, de uma forma não arrasadora, porque o tratamento de câncer ele acaba acabando com a vida financeira de muita gente, né? Porque a gente quer viver e aí não importa quanto dinheiro vai. Eu te diria assim, quando a gente fala mais barata, a gente estava falando mais barata, o método de você chegar até esse tipo de vacina. Mas com certeza o tratamento até ele chegar a nível comercial e para nós e para o SUS, a gente vai ter uma grande caminhada ainda pela frente, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, imunoterapia, que é um tratamento que já está há mais ou menos 10 anos ou mais no mercado, não é acessível ainda a todos os pacientes do SUS. Alguns medicamentos já estão sendo acessíveis, outros não, porque essa terapia gênica, ela realmente é muito mais cara do que as terapias convencionais que nós tínhamos antes, como quimioterapia, radioterapia e tal. É muito mais, digamos assim, muito mais complexa, exige mais etapas de tratamento, né, da formulação da droga. Então, a gente ainda, digamos assim, a gente fica feliz que a gente está vendo
muita luz no fim do progresso, túnel, um né? progresso bastante grande. Mas acho que a gente aqui no Brasil, a gente vai ter que ter uma caminhada de aprovação nos órgãos regulamentares, como a Anvisa, tudo mais, e depois nos órgãos Conitec, Sistema de Saúde, para que isso seja disponibilizado para todo mundo. Mas, de qualquer forma, a gente está muito feliz, porque realmente é uma novidade maravilhosa, uma coisa que a gente já sempre sonhava, já falou, e que realmente agora está chegando perto. Gerações futuras vão poder aproveitar muito mais, né? Tenho certeza que Exatamente. isso, num longo prazo, aí pelo menos num longo prazo, E interessante vai se também normalizar. dizer, Gisele, e dizer para as pessoas que não é uma vacina para prevenção de câncer, é uma Sim. vacina para pacientes que já estão com a doença. Então a gente Diagnóstico ainda feito, talvez né? tenha mais um passinho ainda no futuro, né, para a gente ter talvez coisas que possam realmente impedir antes de que eles venham, como fortalecer o sistema imunológico antes, né? Isso ainda nós não temos. Então a gente está tratando pacientes e vamos vacinar pacientes para que a doença não recidive, para que a doença não volte depois de ele ter adquirido uma remissão. Que é uma das principais preocupações, né? A pessoa cura o câncer e aí passa, acredito que o resto da vida tendo medo dessa recidiva, né? Porque volte. algumas células podem ficar residuais, pequenininhas lá, escondidinhas, e depois de um certo período de tempo, se o sistema der algum descompasso, né, ela pode voltar a aparecer. E teve mais alguma novidade, assim, que a gente possa destacar desse congresso? Muitas novidades de novas drogas, novos medicamentos. A imunoterapia está avançando a largos passos, então muitas drogas novas, medicamentos novos. Então, para câncer de pulmão, a gente tem resultados maravilhosos. Para melanoma, a gente também tem resultados muito bons. Para intestino, então tem muito tratamento novo chegando. Agora, nós temos que esses tratamentos novos realmente serem aprovados e serem disponibilizados para todo mundo. Eu acho que agora, da imunoterapia, a gente já tem uma luta grande, né? Depois é só seguir isso É o que a gente, grandes passos aí. é o que a gente sempre conversa, né? Eu sempre falo que é uma doença que antes determinava a morte da pessoa, né? Hoje não. Hoje já é um assunto que pode se falar em tratamentos e possibilidades de uma vida tranquila, né? Desde que o tratamento seja acessível, enfim. Mas a gente vê cada vez mais essa evolução. Mas dá o que eu sempre gosto de ressaltar também, isso não quer dizer que pela evolução dos tratamentos as pessoas podem desleixar, né? Não, então é eu vou verdade. fumar mesmo, né? Porque, o tratamento tá ali. E depois também uma coisa bem interessante é que a gente diz que os tratamentos estão melhorando na qualidade de vida. A gente está conseguindo transformar a doença em uma doença crônica, como um diabetes, que também a gente tem uma cronicidade de doença, doenças renais que também são crônicas, doenças cardíacas, hipertensão, são todas doenças que você controla ela e acaba tendo uma evolução longa de doença, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Quem diria com câncer de pulmão, com metástase, teria 5, 10 anos de evolução? Ou um melanoma, que é uma neoplasia bastante mortal, maligno de pele, você ter 10, 15 anos de evolução. Então, a gente agora realmente está conseguindo controlar essa doença. Agora, a gente está dando mais um passinho, né, para tentar controlar pacientes que já estão em remissão para a doença não voltar. E o futuro é prevenir essa doença. Maravilha. Doutora Lisiane Anzanello aqui com a gente, oncologista, falando sobre esse estudo de vacinas para curar o câncer que está acontecendo lá no Reino Unido e a gente espera que chegue em breve a todos, né? Porque ninguém merece ficar com essa tarja de perigo. Seu fim está chegando e eu acho que essa é a contraproposta. A gente pode lutar contra. Obrigada, doutora Lisiane. Obrigada também. Um bom dia a todos. Bom dia, ótimo dia para você também. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!